Bom dia, pessoal. Hoje vamos falar então de ramais de descarga, ramais de esgoto e ramais de ventilação. Os ramais de descarga, eles são tubulações de esgoto, né, daquele material de PVC branco, normalmente, que recebem a contribuição apenas de um aparelho. Então, por exemplo, esse aqui, ó, aqui está o lavatório do banheiro, ele recebe a contribuição apenas do lavatório. Ele inicia na parede verticalmente, depois ele passa por baixo da laje, até chegar numa caixa sifonada. Essa caixa sifonada é o desconector, tá? Para que ele serve? Já falamos alguma coisa na aula passada. Ele serve para não deixar passar o mau cheiro dessa tubulação para o lavatório e nem para o próprio chuveiro aqui, porque a caixa sifonada, nesse caso, está dentro do box do chuveiro. O ramal de descarga do vaso sanitário, ele está aqui, né? Então, ele pega só o vaso sanitário. Já esse ramal aqui e esse aqui, eles são ramal de esgoto. Por quê? Porque eles recebem a contribuição de mais de um aparelho. Então, esse aqui, por exemplo, recebe do chuveiro, né? Que é através da caixa sifonada por cima. E pela lateral da caixa sifonada recebe o esgoto do lavatório. Então, a saída da caixa sifonada vai pegar o chuveiro mais o lavatório. Por isso que ele recebe duas contribuições. E esse trecho final aqui, então, ele recebe 3 contribuições, do vaso sanitário, do chuveiro e do lavatório. O vaso sanitário, o próprio vaso, a cerâmica do vaso, ela já é sifonada, então, o próprio vaso já é o desconector, né, que não dá mau cheiro no banheiro. Esse aqui, ó, esse T para cima, é a saída do ramal de ventilação. Então, ele passa uma parte aqui por baixo da laje, depois ele sobe aqui através da coluna de ventilação até a cobertura. Entrando na nossa apostila, a gente vê essa tabela 3 aqui retirada da norma, que ela dá o diâmetro nominal mínimo dos ramais de descarga. Então, por exemplo, esse ramal da bacia sanitária aqui, eu já tiro direto da tabela. Esse aqui do lavatório também. Já esse aqui, o ramal de esgoto, eu não tiro direto da tabela. Eu tenho que ver o número de unidades Hunter de contribuição de cada aparelho, somar, e depois consultar essa outra tabela aqui da norma para ver qual o diâmetro que vai dar. Uma regra importante de ser observada é que eu nunca posso reduzir diâmetro a jusante, tá? Por quê? Porque aqui, por exemplo, no vaso sanitário, se eu começo com 100, esse trecho aqui pode ser 75 ou 50? Não pode. Então, se eu começo com 100, eu tenho que continuar com 100, ok? Isso é bem importante de observar para não cometer erro, tá, pessoal? Então, nunca um ramal ajusante pode ser menor do que um ramal amontante, tá? Isso acontece bastante, essa situação. Então, no caso, a gente tem que adotar um diâmetro superior ao que consta nessa tabela 5, para não ocorrer o problema. Vamos ao exemplo prático agora. Antes de ir para o exemplo prático, eu quero mostrar essa figura para vocês aqui. Então, como é que eu tenho que fazer o ramal de ventilação? Essa figura aqui, pessoal, ela mostra, aqui no caso tem um banheiro no térreo, provavelmente de uma casa, tá? Mas essa outra figura aqui, cadê? Não, da apostila, ela mostra um banheiro que fica num pavimento tipo de um edifício. Então, aqui eu tenho a minha coluna de ventilação, né, que faz parte do sistema de ventilação secundária. Na próxima aula a gente vai ver o que é ventilação secundária, o que é ventilação primária. E o ramal de ventilação é esse aqui, do banheiro. Então, o ramal de ventilação também faz parte da ventilação secundária e ele se conecta com a coluna de ventilação. Só que essa conexão, ela não pode ser aqui, ó, por baixo da laje, tá? A norma manda fazer essa alça aqui do ramal de ventilação. E ele tem que ligar na coluna de ventilação acima do nível
do aparelho mais alto aqui. Não lembro exatamente qual é o termo que a norma usa, mas enfim, tem que ser acima, no caso do banheiro, acima do vaso sanitário. Ok? E sempre a ventilação tem que ter um T voltado para cima, tá? E um joelho de 90 graus acima do T. Às vezes a gente vê na obra esse T virado para o lado ou a 45 graus. Isso não está correto, tá, pessoal? Então aqui eu tenho que ter uma certa alturinha para fazer tudo corretamente aqui embaixo da laje, tá? Isso aqui, aí aqui vai um forro para quem está no banheiro de baixo não enxergar tudo isso aqui. Isso aqui, na verdade, não precisa ser na vertical, tá? Isso aqui pode se conectar a essa tubulação do vaso em planta baixa, aqui na mesma altura, através de uma junção, tá? Junção de 45 graus. Não precisa, isso aqui não precisa ser vertical. Isso aqui, sim, tem que ser vertical. A saída da ventilação tem que ser para cima, ok? Essa aqui é a tabela de dimensionamento da ventilação. Então, grupos de aparelhos sem bacia sanitária e grupo de aparelhos com bacia sanitária. Eu entro com o número de unidades Hunter de contribuição do banheiro, por exemplo, e saio com o diâmetro nominal do meu ramal de ventilação. Aqui, então, a gente tem um exemplo, né, do ramal do dimensionamento dos ramais de descarga e esgoto de ventilação. Para eu fazer o dimensionamento, primeiro eu tenho que lançar. Não precisa, aqui já foi lançada a tubulação no diâmetro, que é o que eu quero saber qual é o diâmetro, né? Mas pelo menos eu tenho que fazer um traçado, umas linhas para saber como é que vai ser o desenho dessa tubulação, como é que vai ser a configuração, o que vai ligar o que, tá? Para eu poder definir quais os trechos que eu tenho a dimensionar e quais as contribuições de cada trecho. É importante frisar que a saída do ramal de ventilação tem que ficar próximo do desconector, tá? Na norma tem uma tabela que mostra a distância máxima do desconector, mas ela não pode ficar muito longe do desconector, aqui no caso da caixa sifonada. Começando então o exemplo de dimensionamento. O trecho A é o esgoto do lavatório, então ele é um ramal de descarga porque recebe só do lavatório. E o trecho C também é um ramal de descarga do vaso sanitário. Então, esses aqui eu vou consultar direto na tabela 3. Então, aqui, lavatório de residência, 40 milímetros eu vou usar. E bacia sanitária eu vou usar 100 milímetros. Lembrando, pessoal, que o dimensionamento não é somente a questão do diâmetro. Como é uma tubulação por gravidade, eu preciso também determinar qual é a declividade que eu vou usar. Então, a norma diz que para diâmetros até 75 milímetros, a declividade mínima é de 2%. O que significa declividade de 2%? Significa que a cada 1 metro de tubulação horizontal eu vou ter um desnível de 2 centímetros, ok? E para diâmetros a partir de 100 milímetros, dificilmente eu vou usar 150, 200 para um ramal. Normalmente o máximo vai ser 100 mesmo. Para diâmetros a partir de 100 milímetros, a declividade mínima é de 1%, ou seja, 1 centímetro por metro de tubulação horizontal. Então, aqui no caso, para o lavatório, o que eu vou usar? Eu vou usar 40 milímetros a 2%, porque até 75 eu vou usar 2%. Já para o trecho C, que é do vaso sanitário, eu vou usar 100 milímetros a 1%, porque a partir de 100 milímetros eu posso usar 1%. Agora vamos para o ramal de esgoto. Então, esse trecho B é o ramal de esgoto, né, porque tem mais de uma contribuição. Ele recebe o esgoto do chuveiro, né, então aqui eu tenho o chuveiro, a caixa sifonada está dentro do box, então ela recebe por cima a contribuição do chuveiro e pela lateral a contribuição do lavatório. Portanto, eu tenho duas contribuições aqui, chuveiro e lavatório. Primeiramente, eu vou na tabela 3 e vejo o número de UHC do lavatório e o número de UHC do chuveiro. Então, aqui, pessoal, observem que tanto o chuveiro quanto o lavatório eu tenho de residência e coletivo, e aqui para o lavatório de residência de uso geral. Então, qual é a diferença desses dois? Então, esse aqui, um chuveiro de residência, é um chuveiro de um apartamento ou de uma casa.
Um chuveiro coletivo é, por exemplo, um chuveiro de uma academia. Então, o número de unidades Hunter de contribuição de um chuveiro coletivo é maior do que um chuveiro de residência. Um lavatório, por exemplo, de um restaurante vai ser um lavatório de uso geral. Ele vai ser duas unidades Hunter de contribuição e para a residência vai ser uma unidade Hunter de contribuição. Então, assim, quando eu vou fazer o dimensionamento, eu tenho que saber aonde que está esse banheiro. No caso do banheiro que a gente está dimensionando, é residencial. Então, se eu estou fazendo o dimensionamento de um prédio comercial, eu vou usar esses outros aqui, no caso dos banheiros coletivos, né? Se for um banheiro de uso somente do escritório, aí pode ser... Não, também não é residencial, vai ser de uso geral também, porque mais de uma família vai usar, né? Pode ser várias pessoas usando aquele banheiro, então é de uso geral. Só de residência mesmo que vai ser esse um UHC aqui do lavatório e 2 UHC do chuveiro. Então, chuveiro 2 UHC, lavatório 1 UHC. Vou ter 3 UHCs. Venho na tabela 5 e vejo qual é o diâmetro. Então, até 3 UHC eu posso usar 40 milímetros. Voltando aqui no nosso desenho. Só que assim, a saída da caixa sifonada não existe de 40, ela é normalmente de 50. Depois a gente vai ver que esse ramal de ventilação também vai ter que ser de 50. Essa junção aqui é de 100 para 50, não existe junção de 100 para 40. Então, para evitar ficar colocando várias buchas de redução de 50 para 40, nós optamos por usar esse ramal de esgoto com 50 milímetros, tá? Porque 40 no caso seria o mínimo, mas eu posso usar mais. Então, aqui eu vou usar 50 milímetros a 2%. O trecho D, ele é um ramal de esgoto também. Ele vai pegar o vaso sanitário e todas as contribuições do trecho B, né? Chuveiro e lavatório. Quanto que vai dar isso? A bacia sanitária 6, mais 3 dos outros aparelhos. Então, vai dar 9. Eu venho aqui na tabela 5. Até 20 UHC eu uso 75. Mas vocês estão lembrados daquela regrinha que eu falei para vocês, que eu não posso diminuir diâmetro a jusante? Então, se eu comecei com 100, aqui eu tenho que usar 100 também. Portanto, aqui eu vou usar 100 com 1% de declividade. Ok? Então, o que eu vou fazer agora? O projeto que vai para a obra vai ser esse projeto aqui, com os diâmetros e declividades de cada trecho, tá? Faltou o dimensionamento do ramal de ventilação. Então, vou voltar aqui nessa figura. Então, eu tenho o ramal de ventilação. Ele sai aqui depois do desconector aqui da caixa sifonada. Mas, pessoal, ele não pega só a contribuição do trecho B, tá? Ele vai pegar também, ele vai contabilizar o vaso sanitário, porque quando aqui alguém der descarga, o ar também entra e sai por aqui, tá? Então, a gente contabiliza também a contribuição do vaso sanitário. Portanto, vai ser 9 também o número de unidades Hunter de contribuição. Agora eu venho aqui nessa tabela, grupo de aparelho com bacia sanitária, até 17 UHC eu vou usar 50 milímetros. Com relação ao ramal de ventilação, eu não vou ter uma declividade, né? Porque não é um líquido escoando que eu tenho que ter uma declividade. Ao contrário, é o ar, um gás passando por ali e ele tem que estar subindo, né? Então ele tem que ter um aclive e esse aclive, de acordo com a norma, o mínimo é de 1%. Então, sempre na ventilação eu vou colocar um aclive de 1%. E esse é o projeto que vai para a obra. Aqui depois só tem que especificar o diâmetro do tubo de queda e o diâmetro da coluna de ventilação. Aqui não está especificado porque a gente não entrou nesse assunto ainda. Esse será o assunto da próxima aula. Até lá!